Bem-vindos ao Briefing de amanhã. Nós analisamos o que aconteceu hoje para você entender o que vem por aí. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. Ok, vamos direto ao ponto. A gente ouve o tempo todo que a IA vai otimizar tudo, deixar tudo mais barato, mas a verdade é que, no curto prazo, está acontecendo o contrário. A explosão da IA está criando uma demanda tão absurda por componentes que o efeito já chegou no nosso bolso. A questão não é se a IA vai mudar o mundo, mas qual é o custo inicial que a gente está pagando por essa revolução. E para entender isso, a gente precisa descer até a base de tudo, a fundação da tecnologia moderna, o silício. A corrida pela IA não é só sobre software e algoritmos, não. É uma batalha bem física que está colocando uma pressão gigantesca nos alicerces da computação. Agora, se liga na escala do problema. A previsão é de um aumento de quase 172% no preço da memória DRAM. Isso em um único ano. É um negócio tão surreal que supera até a valorização do ouro. E o motivo? Uma fome insatiável por hardware de IA que está simplesmente drenando todos os recursos da cadeia de produção global. E esse número, ele não está sozinho, né? É só a primeira peça do dominó. Olha só como a coisa se espalha. Os grandes fabricantes, como a SK Hynix e a Micron, estão focando toda a produção na memória HBM, que é a que a IA precisa. Resultado? A memória comum, aquela do nosso dia a dia, está com estoque esgotado até 2026. Isso bate direto nos eletrônicos. A Xiaomi, por exemplo, já avisou que vai ter que subir o preço dos celulares. E o problema vai além dos chips. Está faltando até conector e fonte de energia. Para fechar a conta, a gigante TSMC já anunciou que vai aumentar seus preços entre 8% e 10% em 2026. Mas, como sempre, a crise força a inovação. Com essa pressão toda na base, a indústria está sendo obrigada a se reinventar, a criar uma nova espinha dorsal para a infraestrutura de IA. O jeito antigo não dá mais conta. E o movimento que mostra bem isso vem da ARM. A gente conhece a ARM por ser a arquitetura de chip de praticamente todo celular no mundo. Só que agora o jogo mudou. Com uma aquisição de 265 milhões de dólares, comprando uma empresa chamada Dreambig, a ARM está mostrando que não quer mais só fornecer o cérebro, ela quer construir também o sistema nervoso dos data centers de IA. E por que a Dreambig é tão importante? A tecnologia deles, a AI SuperNIC, permite uma comunicação ultra rápida direto entre as GPUs, o que é essencial para treinar os modelos de IA gigantescos. Mas o pulo do gato mesmo, a joia da coroa, é a eficiência energética. Como disse o próprio CEO da ARM, o gargalo hoje não é mais só processamento, é acesso à energia. E isso, olha, define a nova fronteira da computação. E por falar em novas fronteiras, uma descoberta da Universidade de Chicago parece coisa de ficção científica. Eles conseguiram estender o alcance de uma conexão quântica de poucos quilômetros para mais de 2.000, com potencial para chegar a 4.000. Isso aqui não é só um experimento, é basicamente o projeto de uma futura internet quântica global, a infraestrutura que vai sustentar as IAs do futuro. Ok, mas não adianta nada ter um hardware superpotente e redes quânticas se o software for lento, certo? Por isso, a corrida agora sobe um nível na pilha de tecnologia. O desafio é quebrar as barreiras de velocidade nos próprios modelos de IA. E aqui tem uma inovação que pode mudar tudo, vinda de uma startup chamada Inception AI. Pensa assim, modelos como o GPT geram texto em sequência, uma palavra depois da outra. A Inception pegou a tecnologia usada para gerar imagens, chamada difusão, e aplicou por texto. O resultado? O texto é gerado todo de uma vez, em paralelo. E isso torna o processo de 5 a 10 vezes mais rápido. A performance é simplesmente absurda, mais de 1.000 tokens por segundo. E olha, isso não é um projetinho de garagem. Eles acabaram de levantar 50 milhões de dólares com gigantes como a Nvidia e a Microsoft. Isso é um sinal claro de que a indústria está apostando pesado que essa é a próxima grande evolução dos modelos de linguagem. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, um blog de IA, um site para o seu projeto, você vai precisar de uma boa hospedagem. Para isso, eu recomendo a Hostinger. É rápida, segura e tem um dos melhores custos-benefícios do mercado. E a gente conseguiu um cupom exclusivo de 20% de desconto para os inscritos aqui do Briefing. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Bom, voltando para as inovações em software, o Google também não ficou para trás. Eles lançaram o DS Star, que é um agente de IA focado em resolver um problemão prático, a ciência de dados.
E a grande sacada aqui é que ele não precisa de dados limpinhos e organizados. Ele lida com a bagunça do mundo real. Arquivos CSV, JSON, textos soltos. E ele não é só versátil, não. Ele é o melhor no que faz. Os testes mostram que o DS Star simplesmente domina os concorrentes, estabelecendo um novo padrão de performance. Isso pode democratizar a análise de dados para muita empresa que hoje não tem como bancar uma equipe de especialistas. Com toda essa aceleração no hardware, no software, é fácil a gente se empolgar, né? Ficar só no otimismo tecnológico. Mas, curiosamente, um dos alertas mais sérios sobre as consequências disso tudo veio de um lugar inesperado, da China, e de uma das empresas de IA mais importantes de lá. Essa frase é de Shen-De Li, pesquisador sênior da DeepSeek. Vindo de uma figura tão importante dentro de uma startup de ponta, essa dualidade é muito impactante. É um reconhecimento raro, de dentro da indústria, de que esse progresso todo tem duas faces. E o alerta dele foi direto ao ponto. A IA tem o potencial de substituir a maior parte do trabalho humano nas próximas 1 ou 2 décadas. Isso não é uma previsão para um futuro distante, é um chamado à realidade sobre uma disrupção social gigantesca que pode estar logo ali na esquina. E para a gente entender o peso desse alerta, é preciso olhar a trajetória da DeepSeek. Eles surgiram do nada e abalaram o Vale do Silício. O CEO deles se encontrou com o presidente Xi Jinping. A empresa virou uma peça-chave na estratégia da China de autossuficiência em tecnologia, otimizando seus modelos para rodar em chips da Huawei. Então, quando uma empresa com essa importância estratégica faz um alerta público sobre empregos, a mensagem se torna muito mais poderosa. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. A gente viu a aceleração em toda a pilha de tecnologia, do silício que encarece as coisas, passando por redes quânticas e softwares 10 vezes mais rápidos. Mas, ao mesmo tempo, a gente ouve um alerta muito sóbrio, vindo do epicentro da inovação, sobre o custo humano dessa velocidade toda. A grande pergunta que fica é, para qual futuro a gente está correndo tão rápido e quem é que está se preparando para a chegada? Obrigado por assistir ao briefing. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a análise de amanhã. Até a próxima!